Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Franciele Demenech, eu sou fisioterapeuta e especialista em termografia. Então hoje eu vou mostrar para vocês como iniciar a sua análise de imagem térmica num programa computacional, né? Vocês sabem que a imagem térmica, ela precisa ser analisada em um programa, tá? Então tem programas da própria câmera e tem também programas aí, softwares específicos para a área da saúde. Então o que eu utilizo aqui é o Thermofy. Então eu vou mostrar para vocês. Então entrem aqui em thermofy.com, vocês vão fazer o login. Quem ainda não tem uma conta no Thermofy, solicita o seu trial. Você tem aí 30 dias para utilizar gratuitamente. Então eu vou vir aqui no login, faço o login e ele vai abrir aqui, né, essas três opções. Então eu vou em VisionFy, tá? Que é uma plataforma específica para análise da imagem térmica. Então eu venho aqui e clico em analisar imagem, tá? Vai pedir para eu cadastrar o nome do paciente, né? Ou pesquisar um que eu já tenha cadastrado. Então eu vou cadastrar um novo. Vou colocar aqui teste 1, cadastrei. E agora, aqui nessa plataforma, aqui na minha biblioteca, ao lado esquerdo da tela, eu venho nesse botão aqui, que é essa flechinha para cima, que é carregar imagens. E aí ele vai me procurar aqui no meu computador, aonde que estão as minhas imagens térmicas. Uma dica que eu dou é, seja organizado, tá? Repasse as suas imagens térmicas por uma pasta específica, salva em nuvem, tá bom? Então eu vou vir aqui em imagens e vou colocar uma imagem aqui aleatória, tá bom? Vou colocar essa número 14 no meu banco de dados aqui. Então ele está carregando a imagem, carregou e já abriu, certo? Então aqui está minha imagem térmica. Então muitas pessoas me perguntam sobre as cores, tá? Então as cores, pessoal, as cores ou palhetas, elas são facilitadores, certo? Então eu posso utilizar, por exemplo, aqui no Thermofy é chamado de termoguiado 1. O termoguiado 1 equivale ao Rainbow HC ou arco-íris em alto contraste, tá? Que é normalmente a qual nós indicamos para quem está iniciando. Por quê? Porque toda imagem térmica, ela vem acompanhada de uma escala de temperatura, no qual eu vou interpretar, certo? Aqui, marco mínimo 28, máximo 37. Se eu vir diminuindo essa temperatura máxima, tá? O que representa temperaturas mais altas, aqui no caso hiperradiante, está representado aqui pela cor vermelha, certo? E a mesma coisa ali na temperatura mínima, eu posso vir diminuindo, e o que está mais frio está representado aqui pela cor lilás, né? E azul. Então, a escala de cores, ela vem para facilitar a sua interpretação. Tudo bem? E aqui no caso do Thermofy, você clica aqui nessa seta, tem termoguiado, mas tem diversas paletas de cores, tá? E aí foi pré-estipulado um nome para elas, como se fosse aqui, ó, Mama 2, ou então aqui, Nervo, mas não quer dizer que você necessariamente precisa avaliar Nervo com a Nervo 3, tá? É uma coisa que eu sempre falo para meus alunos. A imagem, as cores aqui, as paletas, vai de cada um. Então experimente elas para ver qual você se sentiu mais à vontade. Porque aqui é você treinar o seu olhar do predador. Eu vou deixar em termoguiado 1, para esse exemplo, tá? Então aqui, por exemplo, como que eu começo analisando uma imagem térmica? Vocês podem observar que, diferente de outros programas, aqui no Thermofy ele já me deixa o fundo em branco. Mas eu posso mudar isso aqui nesse botão, ó, fundo branco. Posso deixar o fundo escuro ou o fundo branco, tá? Eu vou deixar aqui a princípio o fundo escuro, tá bom? Então, como que eu começo analisando uma imagem térmica? Eu, Franciele, sempre inicio como? Trabalhando com os contrastes, ou seja, eu aumento e diminuo essa amplitude térmica. Então, como que se faz isso? Eu venho aumentando a minha temperatura mínima, então eu posso arrastar essa barra ou então clicar aqui na seta para aumentar, né? A temperatura. Tá, Fran, mas o que você está vendo aí? Então, muita calma nessa hora. O ideal aqui, para você iniciar, compara o lado direito com o lado esquerdo, contralateral. Tá igual ou tá diferente essa distribuição de cores? Certo?
Ah, tá diferente. Não, tá parecido, eu tô na dúvida. Porque dentro da sua análise de imagem térmica, você pode fazer uma análise qualitativa. Será que essas cores estão distribuídas de forma igual, tá simétrica? E também quantitativa. Eu posso quantificar se há uma diferença de temperatura entre um lado e outro, tá bom? Então aqui, por exemplo, eu venho aumentando a temperatura mínima, realçou que ele tem uma assimetria, né? Nessa região de trapézio, tá bem nítida, certo? E eu venho aproximando, ó. Eu venho limpar, a gente fala de limpar a imagem. O que tá igual, o que tá diferente? Eu vejo também que tá assimétrico, né? Nessa região aqui de torácica, com lado contralateral, certo? Né? Região escapular, também assimétrico. Vem aproximando, eu já não vejo mais tanta informação do lado esquerdo, braço, porém, ainda do lado direito, eu tenho mais cores, né, vamos dizer assim, ainda consigo ver algo. E eu venho aproximando. E o que me chama a atenção é que mesmo aproximando aí a temperatura mínima da máxima, essa parte direito, do lado direito aqui do trapézio, ainda realça. Né, e ele continua lá, ó, conforme eu venho diminuindo esse contraste. Tá? Aí eu posso voltar e posso fazer isso com a temperatura máxima também. Eu posso aumentar e posso vir diminuindo. Né? Isso me mostra que ele tem a concentração de maiores temperaturas estão na região cervical e também aí trapézio, né? Principalmente o lado direito. E aí eu venho aproximando. Além do trapézio direito, eu começo a verificar que tem uma sobrecarga aqui nesse ombro, né? Tá? Assimétrico comparado ao lado contralateral. Certo? Aí eu venho aproximando e, claro, aqui a gente fala assim, estourou a imagem. Não é que estourou, você diminuiu muito a temperatura máxima. Então, tudo que está acima de 31,3 está representado pelo branco. Tá? Então, volto e acho um ponto de equilíbrio, que é aquilo que facilita o que eu quero avaliar. Eu quero avaliar se tem uma disfunção aqui. Eu vou fazer 2 cálculos aqui, de trapézio e também de ombro, tá bom? Então, deixei aqui 35. Agora eu vou trabalhar a mínima de novo, venho aproximando. Tá? E pronto, defini aqui 27,5, achei que ficou bom. Agora eu vou para os cálculos de ROI. Indo para os cálculos de ROI, então eu venho aqui nesse botão ROIs, vou escolher essa elipse aqui, cliquei, ó, vou colocar aqui do lado esquerdo, eu deixo a tecla Shift apertada, clico novamente nesse ROI e arrasto, tá? Certo? Outro facilitador aqui, eu posso colocar uma grade, e aqui nessa grade eu verifico que ele tem também uma simetria na altura dos ombros, né? Então, ó, meus ROIs, às vezes eles não vão ficar tão alinhadinhos, mas eles representam a mesma estrutura. Aí, pronto, ficou bom. Aí, pronto. Isso. Tá? E eu posso depois, utilizei essa grade para verificar se os meus ROIs estão alinhados, até mesmo se o paciente está alinhado. Eu posso retirar ela depois, clica aqui em grade novamente. Então, eu quero comparar se tem uma diferença, se tem alguma simetria entre o lado direito, esquerdo, aqui com o lado direito. Venho aqui em delta, que é essa balança, delta, e editei meu delta. Dou um OK. E aí, ele vai me dar todas as informações aqui, ó, nas medidas. Ele me dá uma simetria na temperatura máxima, ele calculou ROI 1, que representa o lado esquerdo, menos o ROI 2, que representa aqui o lado direito, né, dessa região trapezial. Então, na temperatura máxima, ele tem uma simetria que deu menos 0,51. Então, não tem como dar uma temperatura negativa. Isso é interpretação matemática. Então, se eu tenho um elemento menos outro elemento e dá uma temperatura negativa, isso quer dizer que esse segundo elemento está com a temperatura mais alta. No caso aqui, eu fiz o lado direito menos o lado esquerdo, e o lado esquerdo está com a temperatura mais alta. Tudo bem? Então, ele dá uma simetria aqui na temperatura máxima de 0,5 grau,
na temperatura mínima de 0,75 e olha quanto deu na média. Então, média aqui, ó, 0,68, arredondei para 0,7. Então, ele tem uma simetria significativa, né? Aí de tanto qualitativa, é visível que ele tem mais pixels aí com a temperatura mais alta, e também quantitativamente, tá bom? E aí eu vou fazer um outro cálculo, vamos verificar nesses ombros, se tem alguma simetria ou não. Então, coloquei aqui, ó, ROI 3 em ombro esquerdo, deixo o Shift apertado, cliquei novamente, arrastei, isso. E agora eu vou editar um novo delta. Venho aqui em delta, ROI 3 menos ROI 4 e dou um OK. E aí verifico aqui, ó, ele me deu na máxima 0,35, né? Mínima 0,14 e na média deu 0,17, tá? Mas a amplitude térmica dele aqui, a máxima menos a mínima, chama atenção também. Por mais que não tenha dado uma diferença, às vezes significativa aí na média, você tem que dar uma olhada aí também nas amplitudes, tá? Às vezes diminuindo um pouquinho o seu ROI. Você ficou na dúvida se depois você quis trabalhar no tamanho do ROI, se ficou o mesmo tamanho, você pode conferir isso aqui em dimensões. Ele me dá o número de pixels que tem em cada ROI, tá? Isso é bem importante na hora que você vai comparar um ROI com o outro. Às vezes você precisa diminuir um pouquinho, né? Porque às vezes a pessoa também tem uma diferença em altura de ombro. Enfim, você pode vir aqui e analisar nas dimensões. Olhei aqui medidas, continuou a medida, diminuiu o ROI e deu 0,18 aqui. Então, ele não tem uma simetria significativa nesse ombro, tá? Eu posso vir, depois de fazer os ROIs, também trabalhar de novo na temperatura mínima e máxima, verificar quais são as outras áreas que me chamam a atenção, verifico também a história clínica desse paciente, desse cliente, enfim, tá? Ó, aqui, será que se eu deixasse meu ROI um pouco mais para baixo, teria uma simetria? Tá? Nada impede que você altere o posicionamento do seu ROI depois. Tá? Ficou na dúvida? Trabalha aí com os ROIs. Ó, porque qualitativamente, se a gente olhar aqui, ele tem uma diferença aqui, né, nas cores, entre o lado direito e esquerdo e direito, tá? Aí deu 0,47, eu diminuí e foquei naquilo que me chamou a atenção, naquilo que está assimétrico qualitativamente e quantitativamente também está. Tudo bem? Venho aqui e salvo nesse botão, no último botão aqui dessa coluna, tá? E aí uma outra função interessante do Thermofy está aqui, ó, na função Hypermax. A função Hypermax, ele me dá uma imagem em 3D da imagem térmica. Então, aqui abriu essa tela, eu venho aqui nesse símbolo de setinha redonda, dou um refresh na página e ela ficou na mesma amplitude térmica da minha imagem ao lado aqui, tá? E eu consigo trabalhar e verificar quais são os pontos, onde estão os pixels, localizados os pixels aqui, mais quentes, né? No caso, hiperradiante. Então, me chama a atenção a parte do trapézio, né? Mas também, conforme eu inclino aqui e vejo em 3D, também me chama a atenção essa região cervical. Porque aqui na região cervical, observem que eu não quantifiquei, claro, mas ela está aqui aparentemente simétrico, certo? Mas será que essa sobrecarga aqui em trapézio vem dessa cervical alta? Provavelmente. Teria que avaliar. Tem que avaliar. Por isso a importância, a gente fala, de fazer termografia de corpo total. Olha ali, ó. Provavelmente toda essa cadeia aqui está com sobrecarga. Desde cervical alta, trapézio e esse ombro também me chama atenção. Tá? Então é isso. A ideia aqui é fazer um vídeo curto também para não tomar muito tempo de vocês. Mas a análise térmica, tudo começa trabalhando com os contrastes, tá? Com a temperatura mínima e a máxima, para ir realçar as assimetrias térmicas.
E aí outra dica que eu dou é treinar o olhar do predador. Eu me deparo com uma imagem térmica, o que aquilo significa? E isso vem com treino, com prática, tá bom? Eu espero que tenha aí facilitado a interpretação de vocês e qualquer dúvida eu fico à disposição. Obrigada!